tese que prevalece nas Nações Unidas ainda é a dos dois estados. Olha, vamos ter esse estado, Sim. O Estado de Israel em 79% do território e vamos ter um Estado palestino em 21% do território. Porque o acordo que se fez nas Nações Unidas em 67 para aprovar a Resolução 242, que é a resolução que obriga Israel a devolver os territórios ao povo palestino, ela foi baseada não na partilha de 47, 56,5, 53,5, 46,5, mas no resultado da primeira guerra árabe-israelense, porque já que os palestinos e países árabes aqui começaram a guerra, eles deveriam pagar um preço por isso. Então se estabeleceu um consenso com o qual a União Soviética era pegar ou largar, porque no Conselho de Segurança das Nações Unidas havia poder de veto. Então não era possível aprovar uma resolução melhor do que essa. Os Estados Unidos aceitam aprovar uma resolução com essas características. Ok, 2 estados, ok, retirada das forças de ocupação israelense, mas destes 21% e não um retorno às fronteiras de 47. Então, a tese dos 2 estados é manter o Estado de Israel em 78% do território, 79%, e criar um Estado palestino em 21% do território. Com Jerusalém Oriental como capital do Estado palestino e Jerusalém Ocidental como capital do Estado de Israel. Tá bem? Esse é a solução que a ONU aprovou. Mas com a aplicação da Resolução 194. O que é a Resolução 194? Que foi aprovada em 49, quando termina a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Aqueles palestinos que perderam suas casas e suas terras na Primeira Guerra Árabe-Israelense, porque o regime sionista aproveitou para expulsá-los, quando passou a controlar 79% do território, aqueles palestinos tinham o direito de voltar para suas casas. Tinham o direito de voltar, portanto, para dentro das fronteiras israelenses. Israel jamais aceitou aplicar a Resolução 194. O retorno dos refugiados Israel não aceita. Mas isso faz parte também das resoluções das Nações Unidas, o direito dos refugiados. Hoje são cerca de 5 milhões de refugiados palestinos, que são os descendentes, os netos, né? Filhos e netos, alguns sobrevivem ainda daqueles... mas são poucos, né? Que seriam porque homens. fala assim, né? Que refugiado palestino pode para sempre ser refugiado palestino. Claro. Né? É porque eles nunca tiveram seu direito respeitado, apesar de existir uma resolução das Nações Unidas desde 1949. Né? Claro que não vão ser os 5 milhões de palestinos que vão querer retornar. Muitos desses palestinos arrumaram suas vidas em outros países. Mas o direito de retorno é sagrado, porque se os judeus têm o direito de retorno a Israel, porque em Israel existe uma lei chamada Lei de Retorno. Eu sou judeu. Meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, até eu perder de vista, minha família veio toda da Europa. Ninguém nunca morou na Palestina. Mas se eu chegar em Israel, em uma semana eu sou cidadão israelense. Um palestino cujo pai ou avô morava em Yafa, do lado de Tel Aviv, e que foi expulso na guerra de 48 e 49, e portanto a família dele veio de lá da Palestina, ele não pode retornar a Israel. Porque Israel não permite. Assim. Porque ele não é judeu. Justamente porque Israel... Porque ele não é judeu. Porque ele é palestino. Eu, judeu, que não tenho família na Palestina, a perder de vista, talvez eu tenha tido família na Palestina no ano 10 da era cristã, ou seja, 2.000 anos atrás, eu posso ir para Israel e virar cidadão israelense. Um palestino cujos pais e avós, ou avós, fugiram da guerra de 48 e 49, ele não pode ir para Israel. Porque não é considerado mais Palestina. Porque ele não é judeu. O dele. Virou o Estado judeu. É o Estado judeu. Virou o Estado judeu. Então, a solução dos 2 estados hoje, Raul, me parece muito complexa. Muito complexa porque Israel... Primeiro que Israel não admite os 2 estados na prática. Inclusive, legalmente, Israel aprovou no ano passado uma resolução abandonando E Israel alega que essa tomada de territórios é porque a maneira como estava sendo conduzido não estava bom, certo? Não, Israel alega que a tomada de território é porque os judeus têm o direito a toda a Palestina e algo mais. O movimento sionista sempre afirmou isso. Então, mas aí não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se eles foi dado... Começa lá com 53%, por que era uma etapa, tem direito a mais? Basta ler o discurso de Ben Gurion, fundador do Estado de Israel, quando ele discursa para sua base militante e ele diz, estamos dando o primeiro passo. Veja que o objetivo histórico do sionismo não é sequer a Palestina apenas. Né?
Esse é o objetivo tático. Construir o Estado de Israel na Palestina. Há um objetivo estratégico, que alguns setores do sionismo defendem abertamente, os setores mais extremistas, e outros setores mais moderados desconversam, que é Eretz Israel. Eretz Israel quer dizer a terra de Israel. Alguns traduzem como a grande Israel. Isso é uma referência religiosa. Eretz Israel teria sido território onde teria supostamente existido o Reino Unido de Israel e Judá, que é citado no Velho Testamento, mas não há provas arqueológicas de que ele tenha existido. É o reino de Davi, de Salomão, de Saul. Não há provas de que ele tenha existido, mas ele consta dos textos religiosos. Israel, o sionismo propõe que o Estado de Israel ele tem como seu objetivo final, e como esse objetivo ao final não foi alcançado, é por isso que Israel não tem Constituição. Israel não tem uma Constituição. Porque ainda não foram desenhadas suas fronteiras definitivas.